Semana passada a gente vinha de um índice Bovespa bem forte. Semana passada a gente vinha no mercado forte e até comentei que eu tinha uma expectativa do teste dos 131. Só que aí o que acontece, né? A gente vem do direto de 90, acho que foi 90 não, 113 mil, direto para o 131, toda semana fechando em alta. Paramos para dar um respiro naquela semana do dia 4 de dezembro. Batemos 131 semana passada e batemos 131 essa semana. Inclusive a máxima dessa semana foi 132.340. Foi a máxima dessa semana. E o que acontece quando o mercado, né, quando não só o mercado, mas qualquer ativo, ele tem uma força muito forte, tem um rally muito forte em muito pouco tempo. E dentro desse rally ele encontra uma resistência. Esse ativo ele sofre uma pressão contrária em cima dessa resistência, é fato. Isso é da análise técnica. Se você olhar para qualquer papel, né, que faça o mesmo movimento muito rápido em uma direção, ele vai sofrer, ele vai sentir uma pressão contrária. Se isso acontece ainda próximo de uma resistência ou de um suporte, isso intensifica o movimento. Então, para muitos aí, vai ter rally, tem gente que está procurando rally até agora, né? O Ibovespa sai de 113, vai para 131 em praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Isso é um rally. Tá? Isso é um rally. É um movimento muito rápido e forte em uma única direção. 131 era o topo feito lá em 21, o topo feito pelo mercado, mais ou menos ali em junho de 21, e era natural, porque era a memória mais recente, era natural que encontrasse alguma pressão ali nos 131, e é o que o mercado encontrou agora, essa pressão. Alguns pontos importantes sobre essa movimentação: nós temos a chegada no 131 ainda com um gringo entrando, porém o volume tem diminuído. Natural pelo final de ano. Quando você olha o volume negociado pelo mercado, os últimos 3 pregões foi um volume muito baixo, o que de certa forma corrobora com o suporte, com a resistência, né? Corrobora com o fato de que a gente está muito próximo de uma resistência, estamos numa resistência, não muito próximo, mas estamos na resistência, volume baixo, final de ano, que tende a diminuir o volume, e aí fica muito mais fácil, mais fácil de sentir a resistência, ou mais difícil de romper essa resistência. Eu acredito que a gente então feche a semana, não só essa semana, mas feche todo dezembro com o mercado bem lateral, com o mercado bem fraco, com o mercado sem grande força para romper 131. Essa é a minha expectativa, tá? Eu acho que e aí a pergunta até ali do Evânio: a bolsa vai subir até 31 de dezembro? Então, acabei de falar, ele perguntou. Na minha expectativa, acho que não tem grandes rompantes mais, não. Agora, saímos de 113 para 131. Subimos. O índice subiu 15%, que é bastante coisa. O índice subiu 15%. Na minha opinião, a gente não tem tanta força agora nesse fechamento de ano. Primeiro que o volume diminui. Os agentes diminuem, as pessoas vão, viajam, saem de férias, né? Até institucional também, por aí vai. E depois a gente já teve essas várias semanas de alta, tudo, e em cima de resistência, tudo isso corrobora para que haja uma pressão contrária. Tudo isso ajuda para que haja uma pressão contrária. Então eu acho que daqui até o final do ano a bolsa meio que vai cozinhar o galo, vai ficar por ali, eu acho. Não tem. Como também não tem nada que justifique um forte rompimento, para baixo também, acho que só sair alguma coisa bem impactante pudesse levar essa bolsa voltar um pouco ou recuar. Eu gostaria de ver uma correção um pouquinho mais alongada. Seria bem saudável e interessante. Né? Corrigisse, sei lá, talvez até 121 mil pontos. Seria uma correção bem saudável, bem interessante, bem boa aí para a bolsa, 122 mil, alguma coisa por ali. Isso
daria chance para a gente entrar em janeiro com mais força, porque o mercado passaria por uma correção que aliviaria indicadores, aliviaria o mercado. Daqui até o final do ano, realmente a bolsa deve ficar patinando de lado aí, sem grandes emoções de curto prazo. Gringo continua entrando, como eu falei, então a gente não tem muita novidade na semana relativa a isso. A agenda está esvaziada, provavelmente semana que vem Cabaré não vai soltar nada impactante quanto à votação de alguma reforma importante. É isso, sem grandes novidades no mercado para essa semana, sem grandes novidades, tá? Esse é o nosso índice Bovespa. Falar um pouquinho do risco, assim, a gente tem uma curva de risco caindo muito fortemente, o que, de certa forma, reprecifica o mercado interno, ajuda a reprecificar o mercado interno. E o dólar, na minha opinião, não deve também ter nenhuma pressão para cima. Então, risco menor com o dólar acomodado, eu acho que a gente tem para o ano que vem um cenário muito positivo para o mercado interno, para queda de Selic e para destravar valor de mercado interno, de companhias ligadas especificamente ao mercado interno. Uma tese que eu venho carregando já há algum tempo, ela sofreu alguns abalos principalmente em função do que nós passamos ali 2020, 2021, mas parece que pode voltar com esse cenário com maior força. Essa, pelo menos, é a minha visão. E quando você olha para a curva de performance, você vê o índice Bovespa fechando o ano com, deixa eu só abrir aqui para não falar bobagem, mas com uma valorização de quase 20%, enquanto a gente olha para a Vale, caiu 10%. Interessante isso, né? Vale caiu 10%. Boa parte dessa alta do índice Bovespa, você pode jogar no colo de Petrobras e do setor financeiro. Setor financeiro que é porta de entrada do gringo. Quando você pega o índice financeiro, a gente está com 31% no ano para o índice financeiro. Nós, inclusive, semana que vem a gente pode falar um pouco mais sobre setores, tá? Está com 31% fechando o ano para o setor financeiro. A gente está com 20% no ano para o índice Bovespa, a gente está com 17% para o índice de energia elétrica, ou seja, em linha com o índice Bovespa, até um pouco atrás do índice Bovespa, ok? A gente vê uma recuperação do risco, ou seja, o imóvel, que é o índice imobiliário, sobe 50%, ou seja, isso é recuperação na veia de risco, o mercado começou a tomar risco, gringo entrando, setor financeiro subindo 31% no ano, a gente vai fechar por aí. Se você olhar para o índice de consumo, muito para trás, 5% só, não recebeu entrada, não foi um fluxo forte. Todas as empresas do setor financeiro vão fechar o ano, ou devem fechar o ano, com uma rentabilidade acima do índice Bovespa, a exceção é Santander. A campeã é Banco do Brasil, 70% de alta no ano. Ou seja, ficou um cenário muito claro de que Petro, setor financeiro, trouxe esse resultado, porque Vale ficou para trás. Se você pegar Gerdau ficou para trás, cai 13 no ano. Se você pegar Vale, Uzi Minas, aí sim teve uma performance relevante, 28%. Tá? Mas se você pegar esses grandes que pesam bastante no índice, elas tomaram um pau danado no ano. E a gente olha para o setor interno ali, imobiliário, olha para outras, né, setor financials, no ano vem performando bem, ou seja, empresas do setor interno que olham mais para o Brasil começam a performar muito bem. E eu acredito que essa tendência continue ao longo de 2024, tá? Principalmente quando a gente olha para a curva de juros cedendo pelo Banco do Brasil, pelo Banco Central, porque aí é melhor operacional na veia. Não estou falando de que bolsa sobe porque Selic cai. Não é isso. Melhor operacional das companhias na veia se o Banco Central joga isso para um dígito 2024. A gente pode ver, sim, uma alta consistente, né, em setores internos já para 2024. E o ano fechando com esse perfil, com essa fotografia para o índice Bovespa. Eu acho que para 2024 continua assim.
Se você pegar duas grandes também, né? Se você pegar aqui Klabin e Suzano, elas fecham com mais ou menos 13%, abaixo do índice Bovespa. Elas performaram pior do que o índice Bovespa. Né? Retornaram o CDI, por exemplo, do ano. Né? Enquanto a empresa, a commodity em si, né, com uma performance bem fraca nesse ano, dando espaço para o risco, né, abrindo espaço para correr risco. Beleza, pessoal? É isso. Sobre o índice Bovespa, sobre o mercado é isso. Uma semana bem mais fraca, bem menos volume, bem menos movimentação.